Saudações, este é o programa A Hora do Governo. Hoje entrevistamos um dos rostos mais conhecidos deste executivo pelo fato de ser justamente o porta-voz governamental, Inocêncio Impissa. Ele é ministro da Administração Estatal e Função Pública. Inocêncio Impissa é licenciado em Direito, mestre em Administração Pública e Desenvolvimento e doutor em Direito Público. É com ele que vamos conversar na edição de hoje do programa A Hora do Governo para compreendermos o funcionamento, a visão e os projetos deste setor, a Administração Estatal e Função Pública. Bem-vindo, Sr. Ministro. Muitas vezes esquecemos que tem o seu próprio setor, já que fala de todos os outros setores enquanto porta-voz do Governo. Mas queremos conhecer um pouco mais sobre o Ministério, tendo em conta que muitas vezes, quando se olha para a administração estatal e função pública, pensa-se apenas nos funcionários públicos e, muito recentemente, na questão da descentralização. Muito obrigado. Aceito saudar a si e, através de si, à televisão de Moçambique, que nos dá esta oportunidade para podermos, nesta hora privilegiada, falar da nossa instituição, do Ministério da Administração Estatal e Função Pública, mas também de falar dos diferentes temas que envolvem este setor. Bom, de facto, quando as pessoas olham e acompanham o Ministério, ouvem-no através dos pontos que aparentemente fazem a ordem do dia. Mas o Ministério da Administração Estatal é uma vastidão e começava por fazer referência do que o Ministério da Administração Estatal e Função Pública é efetivamente um ministério transversal, cuja sua atuação abarca ou abrange a todos os setores da atividade, por isso é que é Ministério da Administração Estatal, a administração do Estado. Sendo que o Presidente da República governa ou administra o território através deste setor. Ele faz a governação no geral, mas administra o território através deste Ministério. Desde logo, o Ministério da Administração Estatal tem a primeira grande tarefa dentro das suas atribuições é de organizar o território. Nós temos uma Direção Nacional de Organização Territorial, cuja tarefa é cuidar da evolução regular do território, sobre como é que o território se comporta, sobre como é que ele se divide, sobre como é que ele se organiza. Essa é a tarefa do nosso Ministério, sendo que é no território onde todas as outras instituições e todos os outros interesses estão. E por isso é que quando há necessidade, por exemplo, de criar um distrito, criar um posto administrativo, uma localidade ou outra forma de organização territorial, o nosso Ministério é que de facto faz a preparação, a organização e até leva as propostas para serem crivadas, por um lado, pelo Conselho de Ministros e depois pela Assembleia da República em função das competências de cada órgão. Mas também é o nosso Ministério que no dia a dia, em função do desenvolvimento que se nota ou notabiliza no território, sugere ou não, ou faz estudos para sugerir depois a criação ou não de autarquias. É também tarefa do nosso Ministério. O segundo, o grande braço que vale a pena fazer referência por conta desta questão da organização do Estado, compete ao nosso Ministério organizar efetivamente a macroestrutura e a microestrutura da administração pública ou de governação. Ou seja, uma vez criados os ministérios, quando eles são criados, cabe-nos a nós coordenar o processo de formalização. Isso significa aprovar os instrumentos, levar à aprovação dos instrumentos de organização dos ministérios, dos institutos públicos, fundações e fundos públicos, da estrutura ao nível das províncias e também dos distritos e postos administrativos, assim como nas localidades. Portanto, o Ministério tem que organizar. Nós temos uma Direção Nacional de Desenvolvimento da Administração Pública, cuja tarefa é efetivamente acompanhar o processo do crescimento ou não, portanto, da componente burocrática da administração pública. Então é a segunda grande área. A terceira área é esta da gestão estratégica de recursos humanos, que, no entanto, é a mais conhecida. É a mais famosa. É mesmo, e tem uma razão de ser. É nossa tarefa criar condições formais para a assistência dos funcionários públicos, mas também as condições para que esses possam atender o público em geral. O governo não tem como administrar o território
sem o funcionário público. Aliás, entre o funcionário público e qualquer governo que passe por esta República de Moçambique, não tem como ser um bom governo ou alcançar os resultados que pretende no programa quinquenal do governo ou em qualquer outro plano ou instrumento de atividade, sem contar necessariamente com o funcionário. É o mais valioso recurso que qualquer instituição pode ter. Então, cabe-nos a nós, como setor, cuidar, portanto, dos recursos humanos e garantir a sua assistência para que eles, no dia a dia, possam cuidar das áreas de assistência às populações. Compreendemos que, de facto, é uma vastidão do Ministério e que precisa de ser modernizado. O que é que está a fazer, Sr. Ministro, para a modernização do seu setor? Sem dúvidas. A modernização, nos dias de hoje, passa a ser, efetivamente, um imperativo. Nos termos em que o país, o mundo avança, o continente avança, e o crescimento populacional e a pressão sobre os serviços públicos aumenta, a resposta disso passa sim por continuarmos a ter funcionários muito bem empenhados, mas acima de tudo precisamos de utilizar ou passar a utilizar de forma massiva, tanto a componente tecnológica. E para a modernização nós temos várias linhas. Nós temos um instrumento que se chama Estratégia de reforma e desenvolvimento da administração pública, que é, na verdade, o instrumento que orienta as diferentes etapas ou os diferentes estágios do processo de crescimento e evolução da nossa administração pública. E neste instrumento, uma das primeiras componentes, se não a mais importante, é da profissionalização. E a profissionalização significa treinar ou conferir capacidade aos servidores públicos para no dia a dia fazerem normalmente o seu trabalho. E isto pode acontecer diretamente através do Ministério, pode acontecer através de instituições de capacitação especializada, mas também pode acontecer através dos setores. Os próprios setores podem capacitar os seus funcionários para melhor servir ao cidadão. Esta é uma parte, mas a outra é a modernização tecnológica, que é também uma componente transversal desta mesma estratégia. E aqui temos que apostar em tecnologias, em sistemas e programas que permitam maximizar, portanto, os resultados que nós conseguimos realizar. E já alguma coisa concreta que esteja a acontecer? De facto, há muitas coisas que estão a acontecer. A pena é que ou não se publicita, mas já estão a acontecer. E já agora vou começar a dizer. Quando nós, por exemplo, conseguimos reduzir o tempo de atendimento para fornecimento do bilhete de identidade, que passamos de 45 dias para 21 dias e agora para 7 dias. Agora o desafio já não está na produção dos bilhetes em massa, que ocorre, mas está na capacidade de entregar, de devolver aos beneficiários. Hoje, em 7 dias, é possível ter BIs. E nos casos mais próximos de quem está na cidade de Maputo, pode ter BIs em 48 horas. Então, o que é, de facto, melhoria, de facto, deste processo de assistência. Nós hoje temos a capacidade de marcar, por exemplo, filas automáticas ao nível, portanto, da produção de passaportes. Agora, por exemplo, para cartas de condução, já tivemos situações críticas de filas, entre outras, e hoje não temos, de facto, a possibilidade de atender as pessoas na hora em que elas devem efetivamente ser atendidas. Isso alivia a pressão, por exemplo, do atendimento físico das pessoas. Mas não só, também temos soluções para os próprios funcionários. Os funcionários públicos, por exemplo. Nós temos, há de se lembrar que há perto de uma década introduzimos um sistema para que os nossos funcionários possam provar a sua vida, provar que estão vivos e por aí, que é um instrumento da prova de vida. Mas depois de introduzirmos esta ferramenta em que o cidadão ou o funcionário aproxima os serviços para provar que está vivo, nós introduzimos no ano passado a BioPV. A BioPV é uma aplicação em que o funcionário pode, através do seu próprio celular, fazer a prova de vida sem precisar de ir até o departamento. Isto facilita muito a vida do funcionário, porque nós temos funcionários um pouco por toda a parte do país e há pontos distantes, por exemplo, das cidades capitais ou até das sedes distritais. E de algum tempo para cá, ou seja, quando as máquinas ou o sistema que nós introduzimos ao nível das sedes dos distritos, vários distritos, por conta da falta de manutenção de equipamentos e por aí, foram ficando obsoletos. Estou a falar de um pouco mais de 10 anos. E com a introdução desta solução,
os funcionários deixam de gastar o seu dinheiro, por exemplo, para ir à sede do distrito, saindo da localidade ou de alguma povoação, para a cidade capital, gastar não sei quantos mil meticais para fazer uma prova de vida que lhe é gratuita, na verdade, e é tarefa do Estado, provar que ele existe. A tarefa dele é tão somente dizer que eu existo e o Estado criar condições para que ele possa ser confirmado. Neste caso, com base nesta ferramenta, o funcionário público, pessoalmente, pode fazer através do seu telefone, independentemente da localização. Em alguns casos, até funcionários a estudar fora do país ou, por alguma razão, doentes ou de férias, tinham que deixar de estar lá e voltar para cá. Mas uma boa notícia é que vem aí, e estamos agora a trabalhar, Sua Excelência o Presidente da República, depois de tomar posse no seu discurso de investidura, depois de criar ou divulgar os setores que iam compor o seu governo, anunciou a criação do Ministério das Comunicações e Transformação Digital. Para nós, este Ministério... Pois, por acaso o Ministro foi o primeiro a estar aqui na hora do governo. Certo. Pois, este, para nós, é o veículo que nos vai acelerar as iniciativas que estão um pouco dispersas por vários setores, e nas autarquias já existem secretarias digitais, secretarias virtuais. Nós temos agora um sistema de gestão documental ainda não amplo que está a ser testado num determinado número limitado de instituições. Então, este Ministério vai efetivamente vai fazer este booster para a transformação digital. E o que é que nós trazemos para o cidadão? É uma forma em que nós pensamos que o Ministério da Administração Estatal, através das várias instituições, vai poder contribuir, primeiro, na redução de custos dos serviços públicos, mas também na redução de contacto com o cidadão, o que vai contribuir para a redução da corrupção, que é um problema muito grave, aliás, até porque a última conferência acusou este elemento. Entretanto, o que é que nós vamos fazer? Agora estamos a conceber uma plataforma que se chama Portal do Cidadão. E este Portal do Cidadão em que é que vai consistir? Vai consistir numa plataforma em que o cidadão poderá obter, nos próximos 6 meses, mais ou menos 43 serviços. Os 43 serviços de massa que existem vão ser prestados através desta plataforma. E 6 meses mais, digamos em 1 ano, nós conseguiremos introduzir mais pelo menos 30 serviços, e aí cerca de 70, e na última fase encontraremos pouco mais de 40 e tal serviços. Isso vai completar cerca de 120 e tal serviços que nós vamos colocar, e o que nós gostaríamos é que nos próximos 2 anos o cidadão não precisasse efetivamente de ir à instituição fisicamente para obter o serviço crucial que ele tem. Isso o que é que ia contribuir? Primeiro, o cidadão não precisa de sair de Zumbo para a cidade de Tete, quer dizer, passar toda a situação, toda a dificuldade de acesso e por aí em diante, para ir obter um serviço quase que gratuito, para ir ter um BI que custa 180 meticais. Sair, por exemplo, de Chiqualaquala até Xai-Xai, para ir obter, por exemplo, uma confirmação de um documento, porque quer fazer, por exemplo, o registro criminal, entre outros. Pois, Sr. Ministro, pelo fato de ser um ministério transversal, acaba caindo sempre na função pública a questão da corrupção, de que estava a falar. Fala-se muito, enquanto ainda não tivermos esta almejada digitalização, da corrupção, da morosidade e depois da corrupção no funcionamento da máquina da função pública ou da administração pública. Enquanto governante, que soluções tem estado a empreender para resolver este problema que é real e que afeta até aos moçambicanos, porque quase todos os dias precisamos de algum serviço público? Na verdade, a corrupção corrói. A corrupção é um dilema grave e todos nós devíamos nos envergonhar, coletivamente, mas individualmente. Coletivamente, como um povo, como um governo, como um país, ainda que seja um fenómeno que a gente diz que não é um fenómeno isolado em Moçambique, mas na África e no mundo, até porque temos estado a discutir com outras partes do mundo e dizem-nos vários aspectos. E nesta conferência aprendi uma coisa interessante, quando se falava da corrupção estrutural, que é aquela que acaba alcançando até o mais pacato cidadão, que nada tem para oferecer, lhe é exigido por alguns dos nossos colegas
para pagar alguma coisa que não tem. Quer dizer, a sua única galinha que tem em casa, que está a preparar para uma ocasião específica, o seu único dinheirinho guardado para uma questão de última hora, a mãe que vai ao hospital para, por exemplo, dar parto, que para o seu parto às vezes é exigido, ou tem que agradecer a um cidadão que fica na fila e depois tem que passar para frente porque tem pressa em relação ao outro. Portanto, há aqui uma série de situações que, de facto, se vivenciam. E, às vezes, da nossa parte, dos nossos colegas, que retardam, portanto, um documento porque querem colocar o cidadão aflito. Pois, esta é uma realidade, de facto, é o que acontece. Quero reiterar a pergunta. Que mecanismos é que estamos a empreender para resolver? Bom, agora chegamos numa situação em que, primeiro, eu dizia, temos todos de ter vergonha. Primeiro é atuar na consciência humana. Porque ainda que inventemos a tecnologia pode ir até um determinado ponto. Eu depois explico-me nisso. Mas o cidadão tem que estar claro que merece o que tem direito. O que não lhe é de direito não pode exigir. Uma questão de consciência. Uma questão de consciência. Coletiva. Coletiva e individual. Porque no fim do dia, ainda que coletivamente estejamos, no fim do dia cada um atua sozinho. Pois. E é nesta fase onde a consciência individual funciona. Mas assim estamos numa situação de ter que colocar o homem que devia fazer as coisas e fiscalizar a ser fiscalizado. E a única forma que temos agora e que se mostra aparentemente a mais adequada, já que não estamos a conseguir mudar a consciência coletiva, alguns que ainda têm consciência, e nós valorizamos este grupo, é introduzir sistemas que nos permitem controlar a ação do homem. E como eu dizia, este portal do cidadão, para além de fornecer os serviços que nós pretendemos ao cidadão, nós estamos a introduzir os serviços, mas também isto permite que nós, os governantes, mas também os dirigentes das instituições, os gestores, possam acompanhar em tempo real, por exemplo, a morosidade ou não de um processo. Se um processo leva 5 dias, o que nós temos que fazer é que o cidadão tem que se organizar para esperar 5 dias. Não exija que tenha em 48 horas. Que às vezes este aqui é o problema. O cidadão chega no departamento, faz a solicitação de um documento. Vamos pensar que eu tenho uma carta de condução. Eu vivo da carta de condução porque sou, por exemplo, um motorista de uma viatura, de uma chibombo, e sei que a minha carta vai expirar daqui a um mês. Ao invés de eu ir ali ao departamento um mês, fazer a minha fila, fazer a minha inscrição, fazer a ratificação do documento, eu vou a faltar um dia, ou simplesmente no dia em que a carta vai cessar. Muitas das vezes eu quero exigir que aquele serviço me seja prestado ali. Felizmente, o caso da carta, a carta já é impressa ali. Mas o caso, por exemplo, do passaporte. Eu sou, por exemplo, aquele que viaja para comprar alguma coisa e venho revender aqui. E o meu passaporte expira hoje, eu chego lá e quero o passaporte hoje. Eu podia ter estado lá na semana passada, há 2 semanas, para dar a oportunidade que o passaporte em 5 dias saia. O passaporte já saiu mais tarde, com muito mais tempo. Hoje sai em 5 dias. E pode sair em menos ainda. Então, eu chego lá, eu exijo ao indivíduo para me tirar o passaporte em 24 horas. Então, ele diz, não, eu não tenho como tirar em 24 horas, porque o sistema está preparado para eu lhe dar o passaporte em 5 dias ou em 3 dias. O cidadão tem que estar preparado para isto. Então, o que é que ele faz? Ele cria condições e o indivíduo diz, eu não tenho como fazer isso. Mas se eu tenho, tá bom, se eu fizer isso, o que é que me fazes? Então, já começa uma situação de criar ambiente para haver exigências fora da lei. Então, pensamos que este sistema vai nos permitir acompanhar a atuação dos nossos colegas, mas também vai saber-se quando é que entrou o pedido, quando é que o pedido está atendido e porquê que não está a ser atendido dentro do prazo, para nós intervirmos imediatamente e respondermos ao cidadão. A celeridade vai estar colocada também neste ambiente. Há também a situação de angariadores junto às instituições também públicas. Isto vai morrer, porque Temos já que não vai pagar precisar. para nos ajudarem. Conhecem alguém lá dentro? Sim, é um esquema, Pois. de facto. Este é um esquema que pode acontecer e chamam-se capatazes. Pois. Ele fica ali à espera, cria um cenário e recebe as pessoas que vêm, até nas fronteiras.
Às vezes um grupo de cidadãos quer atravessar a fronteira e há alguém que já se habituou ali, não sei quantos, então tem um grupo, quer dizer, isto funciona em rede. Pois. É alguém que sabe com quem vai falar, quem vai entregar para facilitar a passagem de indivíduos. Então, o ministro está atento a todas essas situações. Estamos, é uma realidade, eu sou moçambicano, eu vivo neste contexto, lido com pessoas, tenho familiares, tenho amigos e também como cidadão, às vezes viajo, às vezes lido com situações destas e naturalmente tenho que impor-me. Uma outra preocupação, Sr. Ministro, quase que ligada a esta, é o excesso da burocracia. Fala-se muito de reduzir a burocracia, reduzir os procedimentos, mas a burocracia ainda está lá. A título de exemplo, se eu quero tratar um título de direito de uso e aproveitamento de terra, um DUAT, primeiro tem que ser a nível do chefe de quarteirão, que vai reunir pessoas que me vão identificar como de facto proprietário daquele determinado espaço e que depois daí vou ao bairro e do bairro às vezes ao distrito e até chegar é uma cadeia muito grande e as pessoas acabam não tratando estes documentos, andando na ilegalidade, não por falta de vontade, mas por vezes até por falta de tempo. Isso é verdade e a burocracia é normal para qualquer administração pública. O problema é quando essa burocracia é excessiva. E alguns estudiosos, analistas, entendem então que a burocracia excessiva deixa de ser burocracia e fica burocratismo. Então, porque é um jogo de fases, de etapas desnecessárias. E pensamos que no quadro mesmo da digitalização, da modernização da administração pública, nós também estamos a trabalhar para isto. Aliás, é nossa tarefa também cuidar dos procedimentos durante a prestação de serviços. E todas aquelas etapas que são dispensáveis têm que ser removidas. E este é o esforço que está-se a fazer. E, por exemplo, no exemplo que fez referência, implica instrumentos de base. Isso significa que nós temos de ser melhor organizados. Ou seja, deve haver algum instrumento ou instrumentos específicos de gestão territorial, da administração territorial, que os municípios gerem ou que os governos distritais gerem, todos a seu nível. E agora com a lei de terras, que está quase no fecho do debate, e agora com esta coisa dos cadastros e por aí em diante, vai permitir, já vamos ter um cadastro único em todo o território nacional e depois vai ser gerenciado em parcelas em função das competências de cada órgão. Isso vai permitir saber o que é que está ocupado, o que é que está livre e assim sucessivamente. Para não serem as pessoas que se adiantam à administração pública, porque muitas vezes as pessoas ocupam espaços porque precisam de espaços à medida que as pessoas crescem, querem ter um espaço, querem ter uma casa, o que é que elas fazem? Depois de estarem lá a ocupar de boa fé durante muito tempo, elas depois vêm para a administração pública para formalizar o seu pedido. E este atraso que fez referência da nossa parte faz com que muita gente passe a vender espaços, não sei quando é um negócio ilícito, mas traspassam-se entre vivos e o que vai acontecendo é que a administração corre por trás. O que nós queremos fazer é passar para a frente e começar a coordenar e induzir o crescimento populacional, induzir o crescimento das cidades. Não é o único caso que fez da burocracia. Por exemplo, ao nível do pagamento. Exemplo? Eu vou lhe dar só um exemplo para dizermos como é que vamos resolver também com esta plataforma que estamos a introduzir. Vamos pensar um empresário. O empresário, no final do mês, ou se quer passar para um determinado ano ou fazer um negócio, ou, por exemplo, concorrer para o Estado, ele tem que provar que está quite com o Estado. E para comprovar que está quite com o Estado, tem que ir às finanças, solicitar a sua declaração de que está quite. Depois tem que ir ao Ministério do Trabalho para solicitar alguma informação e o Ministério do Trabalho diz vá buscar a informação ao nível do INSS para buscar a informação se está tudo quite com os trabalhadores e por aí em diante. Quer dizer, são 3 unidades ou 3 departamentos públicos da administração pública. Então, põe em causa o cidadão tem que passar por 3 ou 4 instituições para obter, quer dizer, que é uma instituição controlada pelo Estado. Então, o que nós estamos a dizer neste sistema do portal do cidadão, dos empresários, entre outros, vamos instalar aquilo que se chama um sistema de interoperabilidade, em que se sabe que o cidadão chama-se Beltrano. E o Beltrano tem a sua identidade, NUIT ou NUIC, portanto, número de identificação única e pretende-se introduzir uma coisa assim, em que uma vez introduzido, a gente diz, o cidadão quer inscrever uma empresa. Para inscrever uma empresa, ele precisa de juntar um conjunto de documentos. E documentos deles, a maior parte deles, são documentos do Estado. Então vamos buscar o sistema. Do sistema é possível eu buscar o BI deste indivíduo. Se ele quer fazer o passaporte, não precisa trazer o BI, porque o BI está com o Estado. Então é possível ir buscar no sistema.
pode ir buscar portanto, a situação de equitação no Ministério das Finanças, que é também um departamento público, pode ir buscar no INSS, que é também uma instituição pública que tem uma ligação direta. Então, o cidadão entra apenas por uma porta, faz uma solicitação e encontra todas as respostas de uma vez. E por falar deste sistema que permite olhar para o cidadão com base num sistema já digitalizado, faz-me pensar na questão dos funcionários fantasmas, anunciados, 18 mil anunciados recentemente. Sr. Ministro, a esta altura que falamos, há já algum processo que esteja a correr para que se perceba o que é que realmente está a acontecer, tendo em conta que também é possível ver estes funcionários, já há contas bancárias, é possível saber para onde é que ia o dinheiro, há nomes, quer dizer, é uma coisa aparentemente fácil, não precisa de uma ginástica forense para que se compreenda. Isto é muito bom. Eu gostava de, se me permitir, fazer a referência a este aspecto. Na verdade, nem foi bem um anúncio, já este é um dado que, no contacto com um colega jornalista, fez a questão e nós clarificamos o que era. Estávamos, por acaso, numa reunião de celebração do Dia Internacional dos Arquivos. Celebramos em Xaixai, na província de Gaza. Portanto, no dia 29, que era uma segunda-feira, a celebrar o dia 28, que tinha calhado num domingo. E na conversa com os funcionários discutimos este aspecto, que era uma temática difícil, e este aspecto apareceu dentro da reunião, e depois o jornalista, naturalmente, apareceu porque ouviu o dado e queria clarificar o dado, e nós clarificamos. Já agora temos uma ótima oportunidade para esclarecer um pouco esta questão. E, bom, levanta-se do lado de fora muitas ideias de que então, por que aparecem 18 mil funcionários no sistema? É bom, para nós é muito bom porque significa que o nosso sistema está a responder àquilo que nós prevíamos. E este sistema está a permitir purificar as fileiras, se eu puder emprestar este termo para transmitir a ideia. E o que é que isto significa para nós? Não é um dado conseguido num dia. Este é um processo. E explico como. Eu referi-me aqui, quando fazia a pergunta sobre a modernização, que das diferentes plataformas e iniciativas que introduzimos, há pouco mais de 10 anos introduziu-se a prova de vida biométrica, a prova de vida, em que cada funcionário tinha que sair do seu departamento, do seu gabinete, dirigir-se a um determinado ponto, chamávamos pontos de registro, fazia a prova de vida, tirava lá os seus dados e tal, fazia a fotografia e pronto, confirmava-se que está vivo. No entanto, mesmo nessa fase, haviam casos de funcionários, por exemplo, que por alguma razão estão a estudar fora. Havia casos de funcionários que por alguma razão está muito distante do ponto de registro e chegou uma altura em que já começamos a ter problemas da avaria de máquinas e dissemos assim, como nós temos gestores e são pessoas que nós confiamos, estão nomeadas por efeito, elas podem confirmar a presença ou não de um determinado funcionário que está num determinado departamento ou num determinado ponto do território. Então, o gestor tem a tarefa de dizer, bom, o Beltrano existe, não sei quantos, e junta as cópias, submete. Fulano existe, e fomos tendo estes dados durante todos os anos. Mas com a eclosão da Covid-19, em 2020, já não era permitido fazer filas. E normalmente a prova de vida significava você chegar a um ponto, fazer a fila, esperar a sua vez para ser atendido, tirar dados no mesmo aparelho. Isso permitiria contactos e nós não queríamos contactos, porque isso era uma forma de evitar a contaminação. E felizmente conseguimos. Nessa altura, suspendemos a realização da prova de vida, aquela presencial. E, neste caso, continuamos a contar então com estas confirmadas pelos gestores. O gestor tinha que confirmar a existência de funcionários. Mas, como pode ver, de 2020 a 2022, até um pouco 2023, a prova de vida não estava a ser feita nestes termos. Então, não permitia captar, de facto, se os funcionários existem ou não existem efetivamente. E o que é que fizemos? Enquanto isso, foi nascendo uma ideia de que é possível fazer uma prova de vida mesmo sem ir lá presencialmente. Foi daí que nasceu a iniciativa de criar uma BioPV, que é um aplicativo para a realização da prova de vida biométrica sem sequer deslocar-se ao posto, que essa que cada um pode fazer, é uma autoprova de vida. E nós conseguimos captar todos os dados. E quando introduzimos esta ferramenta, descontinuamos a possibilidade do gestor
confirmar a presença ou ausência de um funcionário, porque já é possível todos fazermos independentemente do lugar. Hoje mesmo os estudantes que estão em Portugal, no Brasil, nos Estados Unidos da América, funcionários públicos, fazem-no através desta plataforma. E tem que melhorar, claro, uma vez falha o sistema, às vezes o sistema está carregado, não pode responder na mesma hora, a gente solicita, pede paciência, solicita que os funcionários façam, por exemplo, à meia-noite, quando a pressão é menos. E o que é que foi acontecendo durante este período que nós estávamos a fazer a prova de vida? Tivemos casos de funcionários que foram falecendo durante a Covid e por aí, prontos. O normal é que depois disto ocorrer, o gestor tem que ir ao sistema e atualizar no sistema que o funcionário Beltrano, Cicrano ou Fulano faleceu. Então, somente colocar a palavra faleceu, pôr a data do falecimento e por aí, e o sistema sozinho reage a isso. Se é falecido, ele tira simplesmente para o lado dos que não podem ser atendidos através daquele sistema. Já não é possível fazer prova de vida. Alguns foram sendo aposentados de lá para cá. Esses que foram sendo aposentados, o gestor devia ter dito, este já está aposentado. Uma vez aposentado, ele também inativa, sozinho. E naqueles casos dos funcionários que eram confirmados, que existem não sei quantos, já não é possível confirmar, porque ele tem que aparecer, de facto, no sistema a fazer sozinho. Pois, mas então o gestor não fez isso? De lá para cá, não, é que já não estamos... Já não precisamos, não carecemos da assinatura do gestor, porque todos já podem fazer, de acordo com as estatísticas que fizemos. E neste caso, de algum tempo, desde que introduzimos esta ferramenta, no ano passado para cá, há um conjunto de funcionários que não está a fazer esta prova. Não está a aparecer. Um ano depois, porque a pessoa faz um ano por vez, no mês do seu aniversário. Para dizer que não são necessariamente fantasmas, todos. Bom, para nós, de qualquer forma, são fantasmas porque fisicamente eles não estão lá. Alguns, como dizia... Ou pelo menos já não deviam estar a ser pagos. É isso, não deviam estar a ser pagos pelo menos até o ano passado, alguns. Por exemplo, para alguém que falece em 2020, não pode ter salário até 2021, 2022, 2023 e 2024. E tivemos casos desses. Quando tivemos essa situação, o que é que nós fazemos? Nós vamos desativando o sistema, ele ajuda-nos a suspender. Durante um período que nós consideramos razoável, em que o funcionário normalmente não pode aguentar viver sem salários 2, 3, 4 meses. E nós entendemos que esse funcionário e vamos desativando por fases. E quando fazemos isto, até o máximo, neste ano, o total dos desativados foram os tais 18.890, creio. Mas de todos esses, Sr. Ministro, não há aqueles que de facto não existem e que este dinheiro beneficiava alguém no setor? Nós fizemos um trabalho, por isso essa é a fase seguinte, que foi a pergunta que fez. Exato. Nós fizemos um trabalho, temos evidências, como dizia, o dinheiro saía do sistema público para uma determinada conta, de uma determinada conta, supostamente, para uma determinada pessoa, e ali há gestores, e os gestores, alguns não conseguiram confirmar algumas coisas. Fizemos um trabalho interessante na base. Submetemos as nossas equipas de inspeção, ITs, para perceber onde é que foram inscritos os dados, quem foi que inscreveu, quem é que confirmou a existência, durante quanto tempo recebeu salários, e este trabalho foi feito. E agora, a nossa tarefa é submeter para dois sentidos. Por um lado, para aquilo que indicia a comissão de crime, para a Procuradoria, e a Procuradoria vai fazer o seu papel, a fazermos a limpeza, faz parte também do combate à corrupção. Por outro lado, vamos levar um conjunto em massa de processos disciplinares para responsabilizar todos aqueles que estiveram neste processo. Alguns porque ganharam dinheiro com isso quando não deviam, outros porque facilitaram, porque deviam ter feito determinados atos e não praticaram os atos que deviam para evitar que esta situação ocorresse, e alguns porque foram até mentores, trabalham no sistema, e interferiram no sistema não sei quantos, e depois pode ser, não tenho certeza, mas pode ser que houvesse um conjunto, uma rede específica, né? Uma rede criada para burlar o sistema, para falsificar o sistema, e o nosso sistema agora está a provar que só está lá confirmado aquele que efetivamente existe. Por isso é que eu digo, para nós, não é problema que tenham aparecido, por exemplo, no total dos desativados, 18 mil. Para nós é bom, porque isso nos permite limpar as fileiras, que é o sistema que nós introduzimos, que está a nos ajudar, porque eu nunca saberia que, afinal, os funcionários KYZ que dizem estar no ponto X
Não estão, aliás. Não estão lá. Nenhum ministro terá a capacidade de visitar todos os funcionários pessoalmente. Mas o sistema hoje está a dar-nos a capacidade de conseguir perceber a existência ou não de pessoas. E é neste sentido que eu digo que a existência ou a descoberta deste dado é extremamente importante. De tal sorte agora que vamos introduzir esta plataforma do cidadão, digamos o portal do cidadão, havemos de ver que há muitos recursos que não chegam aos cofres do Estado, porque param nas mãos dos nossos colegas, ao invés de parar para o recurso, por exemplo, do Estado. Falemos agora da descentralização e governação local. Que avaliação faz do desempenho dos 65 municípios? Bom, a avaliação pode ser feita em vários sentidos. Eu preferia fazer no sentido administrativo. No sentido administrativo, a avaliação da implementação das autarquias. É que, primeiro, temos estado a consolidar, desde 1998, com a introdução das primeiras 33 autarquias. E regularmente fomos introduzindo 10, e depois 12, e agora estamos com 65 autarquias. Então, o primeiro aspecto é que foi possível provar que é possível que as comunidades ou os autarcas possam se gerir ou gerir os seus interesses localmente com a criação das autarquias. Hoje temos determinados trabalhos que não é o Estado a fazer diretamente, mas as autarquias ajudam. Elas próprias estão a facilitar a organização das cidades e das zonas urbanas e periurbanas. Isso é muito bom. Hoje temos cidadãos que são assistidos diretamente por aqueles que eles próprios indicaram, por aqueles que eles próprios escolheram. Isso é muito bom. Cria a proximidade do cidadão daquele que toma a decisão. Ou seja, colocamos o homem que está perto, portanto, do munícipe para decidir as questões essenciais dali. Por isso é que se diz que uma autarquia é igual a um governo de vizinhos, né? São vizinhos do mesmo bairro ou dos bairros próximos e por aí. Então, a direção é feita por aquele que está próximo e nestas condições é uma pessoa que está mais facilmente informada sobre os problemas e melhor capacitada para decidir. Então, conseguimos fazer isso. 2, conseguimos criar fóruns de participação da própria população, dos municípios. Hoje os municípios participam através da Assembleia Municipal, que é o órgão mais alto ao nível das autarquias. Temos também conselhos de bairros, temos postos administrativos municipais que reduzem a distância entre o cidadão ao município ou o cidadão que está num determinado bairro, num posto administrativo urbano, para o edifício do Conselho Municipal, que pode estar a alguma distância. E isso evita deslocações e permite assistência melhor para o processo, por exemplo, da expansão das cidades. Então, eu penso que melhoramos nesse sentido. Melhoramos também no processo da assistência às populações, porque na altura era um único governo, o governo do distrito, e a forma de atuação do Estado não é a mesma forma de atuação da autarquia, sob o ponto de vista de flexibilidade na prestação de serviço, na assistência aos cidadãos e por aí em diante. Então pensamos que ganhamos nisto. E prontos, podíamos dizer também que melhoramos um pouco, por exemplo, no mecanismo de arrecadação de receitas ao nível tanto da autarquia, porque ao nível dos distritos, se perceber os distritos rurais, aqueles normais, a forma como se arrecada as receitas, a forma como contribuem os cidadãos, não é a mesma forma como contribuem, por exemplo, os autarcas. Para quem vive na cidade de Maputo, sabe que é muito diferente de viver numa Maguda, por exemplo. É muito diferente viver num distrito que não seja efetivamente a autarquia. Porque na autarquia há um conjunto de serviços que, por ser cidade e por ser autarquia, temos que comparticipar mesmo para que a própria autarquia desenvolva. Sr. Ministro, muitas vezes estamos num Estado de Direito Democrático, o que significa que dos 65 municípios, alguns são geridos pela oposição. E que é normal. O que é normal. Por isso que eu disse que estamos num Estado de Direito Democrático. Entretanto, o seu Ministério é sistematicamente acusado de mandar tarde o Fundo de Compensação Autárquica para as autarquias geridas pela oposição. Bom, é uma nota interessante. Primeiro porque a pergunta nem devia se dirigir ao Ministério da Administração Estatal, porque o Ministério da Administração Estatal não gera recursos financeiros. Mas tutela, pelo menos, as autarquias. Tutela as autarquias, sim, na componente administrativa. Sim, no entanto, o dinheiro mesmo para funcionamento administrativo. Posso só explicar mais uma coisa.
No entanto, as autarquias também têm uma tutela financeira, Exato. que é exercida pelo titular, portanto, pelo Ministro das Finanças. Pois. Então, existem Mas duas disse que o tutelas. o Ministério é transversal, acaba Sim, sim, vou abarcando todas as continuar. outras Aliás, áreas. o nosso Ministério é transversal, Sim. o Ministério das Finanças é transversal Sim. e o Ministério da Planificação e Desenvolvimento é também transversal. São três ministérios transversais neste governo. E já agora, o quarto é o Ministério das Comunicações e Transformação Digital. Pois. Porque estes ministérios, a sua atuação roça um pouco por todos os setores da atividade. Então, não há um ministério ou um setor que funciona sem orçamento. E o orçamento é gerido pelo Ministério das Finanças. O orçamento, o recurso público, no caso. Não há um ministério que funciona ou setor que funciona sem processo de planificação. E quem planifica ou quem coordena o processo de planificação é o MPD, que é agora novo ministério. Mas também não há nenhum ministério que vai funcionar nos próximos tempos sem recorrer às tecnologias. E então, por isso é que somos ministérios transversais. Quando os outros ministérios são ministérios direcionados para medicina, para a lecionação, para a agricultura e por aí adiante. Entretanto, a matéria sobre o Fundo de Compensação Autárquica, nós conhecemos o problema e também conhecemos os esforços das soluções. Mas deixe-me explicar-lhe porque é que se diz que há ou não morosidade. Ora, estou a falar como um membro do governo. Sim. E como alguém que tem estado que conhece próximo o do problema. O Fundo de Compensação Autárquica é pago às autarquias, normalmente é pago de forma atrasada, ou seja, passam 2 ou 3 meses e ele é pago. Não se paga de forma antecipada. Não se paga de forma antecipada, porque decorre das contribuições que são feitas, decorre porque há de perceber que nas autarquias estão não apenas as instituições que contribuem e que contribuem diretamente à autarquia, mas existem aquelas que contribuem cujo depósito, cuja cobrança é feita pelas alfândegas, cuja cobrança é feita e é junto ao orçamento do Estado a nível central. Ou seja, vai tudo para a fazenda do Estado. Nem tudo vai para a autarquia quando está na autarquia. As grandes indústrias, as fábricas e as grandes, as grandes superfícies e por aí. A sua contribuição não é feita localmente, ela é feita centralmente. Então, nestes casos, o que é que o país faz? E porque o país não é uniforme, se não fosse este caso, o que é que isso ia fazer? Aqueles que contribuem mais ganham mais e os que contribuem menos ganham menos. No entanto, nem todo o país é uniforme. Ou seja, o que se contribui na autarquia de Inhamayabue não é o mesmo que se contribui na autarquia de Boane. Então, se nós disséssemos você só ganha aquilo que contribui, há lugares onde não sai nenhuma contribuição. Então, o que é que o país faz? O gestor junta tudo, depois cria mecanismos para dizer vou distribuir de alguma forma equitativa. E equitativa significa de acordo com o nível, o tamanho, a dimensão, a classificação e por aí, que é para garantir que todos se beneficiem, porque se cada um vivesse do que produz, há uns que não conseguem produzir o mínimo para si mesmos. Já agora, é por isso que tem que se distribuir, por isso é que isto vem para aqui para o meio, depois disso vamos redistribuir, porque não é possível que todos consigam fazer tudo. Por exemplo, já agora só um paralelismo para os ministérios. Há ministérios que se diz que ministérios não produzem, não há ministério que não produz, todos os ministérios produzem. No entanto, há ministérios económicos e há ministérios sociais. A tarefa dos ministérios económicos é criar renda, economia para o país. E os setores sociais, geralmente, assistem à sociedade, assistem às populações e para isso precisam de recurso. Então vão buscar o recurso produzido pelos setores económicos. E isto também vela-se ao nível dos municípios, dos distritos. Então, para este fundo, uma vez feito este exercício, antes fazíamos mensalmente, ou seja, o governo transferia mensalmente este fundo. Mas parecia não ser significativo para as autarquias. E no quadro das reuniões normais ou anuais das autarquias, foi proposto que ao invés de se transferir mensalmente, que era irrisório, ele é feito então acumulado e só depois da acumulação é que é transferido para o exercício das autarquias. 2. O problema principal é que as autarquias não estão a produzir o suficiente e o recurso, quando é transferido, este em particular que fez referência, é para as questões ligadas ao investimento. Investir em infraestruturas, investir em serviços, em tecnologias e por aí. Mas porque as autarquias não são autossustentáveis, não conseguem financiar a sua despesa e até a folha de salário, o que é que elas fazem? Pegam neste recurso, que é já irregular,
e financiam nos salários. É aqui onde está o problema do peso. Porque se ele não paga o salário hoje, não paga o salário amanhã, no segundo mês, então ele espera 3 meses para pagar os salários atrasados. Porque ele não está a fazer o que devia fazer, que era prestar serviços bons, cobrar pelos serviços prestados, criar a tal robustez financeira e conseguir pagar as suas despesas. Então, ele tem o problema de fazer isto. Então, não é verdade que sejam autarquias por serem da oposição ou não, e podemos apresentar o histórico. Aliás, deve lembrar-se que o problema de reclamação de salários atrasados não está ou não esteve apenas, por exemplo, em autarquias da oposição. Mesmo autarquias governadas, por exemplo, pela Frelimo, já anunciaram algumas atrasos de salário, já anunciaram atraso de recepção do FCA, do Fundo de Compensação Autárquica e tal. Então, esta questão de dizer que é produção não tem nada a ver com o fato de ser autarquia diferente, dirigida pelo Frelimo. A situação da autarquia da Matola, uma autarquia com uma extensão destacável, a superfície da Matola é muito grande. Como é que se pensa nesta autarquia? Não se equaciona, por exemplo, a possibilidade de reparti-la, tendo em conta a sua dimensão? Há alguma parte da Matola que é muito próxima, por exemplo, a Marraquém, por aí fora. Que tipo de gestão se faz? Bom, há 2 ou 3 coisas para dizer em relação a isso. Primeiro, eu vou partilhar 2 ou 3 coisas do estudo que nós fizemos. Nós dissemos que analisamos a dimensão e portanto, organizam o território. Exatamente. Se eu lhe disser que a autarquia da Manhissa é maior que a autarquia da cidade de Maputo, não sei se vai acreditar. Posso. Em termos de território. Pois. Mas também digo-lhe que o Boane é também assim. É maior que a autarquia de Maputo. No entanto, a dimensão da cidade é assim, é pequenina. Então significa que temos desafios de administrar melhor a autarquia, diminuindo ou aumentando. Contrariamente a isto, ou seja, a grande diferença é que a Manhissa, a Boane e outras autarquias dessa vertente só estão ocupadas em média 11%, 9 a 11% é a área urbana e o resto é a área rural. Então isso desafia-nos a dizer que tipo de autarquias queremos. Queremos autarquias rurais ou urbanas, para dimensionar depois o território. O caso da Matola é diferente, em que a área da autarquia, a maior parte é ocupada, o que é muito bom. E é uma autarquia que tem cerca de 46 bairros. 46 bairros. E isso é um desafio enorme. Porque nas outras autarquias, como é o caso de Nampula, que é também uma autarquia relativamente maior, anda por aí com cerca de 20 e tal bairros. A autarquia da Beira, creio que são 18 bairros. Então, a da Matola dobra isso. Mas o problema não é só dobrar, é também pelo número de pessoas que lá está. Então, dá desafios muito grandes. Pensar em dividir a autarquia em 2 pode ser discutível, mas pode não ser uma opção. Mas há mecanismos. Por exemplo, se analisar a autarquia da cidade de Maputo, a autarquia da cidade de Maputo é grande, não em tamanho como a Matola, mas do ponto de vista de pressão de serviços, do ponto de vista de número de cidadãos que vivem aqui, é muito maior. Daí que, eventualmente, e se olhar ou se analisar a situação da autarquia, uma das soluções que conseguimos a nível da capital é criar distritos municipais. E existem variações em que os vereadores têm mais ou menos não só a responsabilidade de atender a sua área de variação, mas atender outros serviços administrativos. Por isso é que se chamam vereadores administradores. Em alguns casos até chamam administradores. A população às vezes chama administrador. Porque ele vela um pouco por todas as matérias no nível desconcentrado a partir do presidente do município. Isso permite-lhe, na primeira instância, conseguir assistir os cidadãos e, em segunda instância, para as questões mais complexas, submeter diretamente ao presidente do município, que é uma forma de gerir. Este modelo não está na Matola. Se calhar, antes mesmo de pensarmos em partir o município pelo meio, por 2 ou 3, independentemente da situação, é possível pensar noutras alternativas. Mas que sim, sabemos que o município é extremamente grande e o município de Maputo tem um pouco mais de 1 milhão, creio que 1.600.000 habitantes, que é um número grande para uma gestão autárquica. No entanto, temos que encontrar soluções que não sejam
primariamente pensar, por exemplo, em dividir, mas encontrar modelos que permitam gerir melhor os interesses dos municípios. Creio que ficou. Foi decidido num passado recente que algumas escolas primárias e alguns centros de saúde passam a gestão autárquica. O ministro acaba de dizer agora que as autarquias não produzem o suficiente, alguns até têm problemas de salários. Não é arriscado áreas sociais como estas passarem para a gestão autárquica, tendo em conta que estes problemas financeiros? Na verdade, não é recente. Não é recente esta medida de passar áreas sociais ou algumas áreas para as autarquias. É decorrente do processo da descentralização contínua de serviços, de recursos e responsabilidades. E, na verdade, há um decreto que foi aprovado na altura, creio que em 2007, por aí, 2006, 2007, foi aprovado um decreto de transferência de competências do Estado para as autarquias. E este decreto nunca chegou a ser efetivado na plenitude. Sim. E neste decreto, que depois foi dado um prazo para continuar e depois retirou-se o prazo, e disse, à medida que o município provar a sua capacidade de prestação, ele pode ter mais responsabilidades. O que é que se esperava? Esperava-se que as autarquias, tendo a autonomia financeira, administrativa e territorial, elas pudessem desenvolver uma musculatura que permitisse que, com a sua musculatura e com a sua melhoria de serviços, e se ela pudesse dar cobertura eficiente aos serviços, ela pudesse merecer mais responsabilidade e confiança. E aí podia receber o serviço da saúde, por exemplo, saúde primária, podia ter educação primária e por aí, entre outras coisas. Mas a condição é ele mostrar que está a fazer bem o seu trabalho. Da perspectiva de depois podermos lhe conferir outros serviços, porque a ideia é o Estado desfazer-se de algumas responsabilidades. Sim, mas de lá para cá, como é que tem sido? De lá para cá, o balanço em relação a esta matéria não é satisfatório. Não é satisfatório na perspectiva de que não estamos a encontrar muita resposta do ponto de vista de capacidade. Nós até ensaiamos, se lembrar, na altura, mesmo a transferência dos serviços de transportes, em alguns casos, que era para transferir para as autarquias. Tivemos algumas autarquias que devolveram ao Estado. Em alguns casos, há autarquias que aceitavam o serviço, aceitavam, por exemplo, a área de serviço, não sei quantos, mas não aceitavam os recursos humanos, como quem diz, nós é que vamos pôr os nossos recursos humanos. Não é bem assim. Então, nós damos recursos, não damos só, a transferência implica a transferência da responsabilidade, sim, mas também de recursos humanos e recursos financeiros. Não pode-se dizer, bom, eu recebo os recursos financeiros, mas não recebo a atividade e não recebo os recursos humanos. Portanto, é um conjunto, é mesmo para ajudar. Mas tendo em conta que não há satisfação, que medidas é que poderão ser tomadas? Não, é que este decreto não está a ser implementado. Não está a ser implementado. E não está a ser implementado exatamente por causa deste elemento. Se houvesse, para nós era muito bom e continuarmos a descentralizar e atribuir mais responsabilidades ao local para permitir que... Continuam os relatos entre detenções entre governadores provinciais e secretários de Estado, muitas vezes relacionados até a questões de protagonismo, quem aparece mais. E como Ministério, o que é que tem estado a fazer para garantir que haja um trabalho harmonioso na província? Devo dizer e confessar que já houve situações mais críticas. Há de compreender que a questão ou seja, a implementação da descentralização ao nível da província é recente. As normas são de 2019 e a implementação efetiva introduziu-se mesmo em 2020 e introduzimos 2 órgãos. E para quem faz ou para quem vivencia as reformas, há de compreender que é normal que haja conflitos, até em administração pública são previstos conflitos positivos e conflitos negativos. Sendo que conflitos positivos são aqueles em que 2 ou mais órgãos reclamam uma competência e todos querem fazê-la. E os conflitos negativos, que ninguém quer tê-los, ninguém gostaria de tê-los,
é uma situação em que nenhum dos órgãos aceita receber uma determinada responsabilidade ou competência para implementá-la. Nos casos concretos, a maior parte dos conflitos que nós tivemos são conflitos positivos. Positivos na perspectiva de que os diferentes órgãos entendiam que lhes cabia fazer determinada coisa, ou determinada tarefa, ou determinado papel. Agora, a questão do protagonismo ou não, eu penso que também é um pouco ligado a esta ideia de quem faz mais, quem faz menos. Mas em administração e em governação o problema não é quem faz mais ou quem faz menos, é quem faz o correto. Quem faz o que está na norma ou quem faz o que está na lei. Por quê? Porque muitas vezes a tendência é de pensarmos que a lei não está bem feita. Até pode não estar, mas independentemente de como ela está feita, tem que ser assim cumprida. Mas, por isso é por que exemplo, se diz... a CREMOD, que foi uma comissão criada para refletir sobre o modelo de descentralização, diz de alguma maneira que a lei não está bem feita. Tem que haver melhorias na qualificação das competências e responsabilidades de cada. Isso significa que, de facto, a lei não está bem feita. Bom, essa é uma opinião que não está bem feita. Mas o fato de não estar bem feita não significa que não deve ser cumprida. Ou seja, o órgão máximo é a Assembleia da República. A Assembleia da República aprovou uma lei. Às vezes até aprovou uma lei que eu não gosto como cidadão. Mas porque é aquilo que está determinado e cumprir a lei não é uma questão de opção. Por isso é que se diz dura lex sed lex. Deve cumprir o que está lá. No entanto, o fato de estar ali não significa que é a melhor coisa. Então, enquanto isso, temos que discutir as melhores formas. Mas o governo vai ter em conta estas Por isso é que entra a reflexões CREMOD. Mas a CREMOD não é o primeiro documento que nós tivemos. O governo, em 2023 a 2024, mandou fazer uma análise funcional. Nós contratamos uma análise funcional que era para fazer um levantamento, que era de uma entidade também. Essa foi contratada, inclusive. Fez o seu trabalho e também anotou um conjunto de irregularidades, que é normal. E falou, de facto, a verdade. A CREMOD veio confirmar essas irregularidades e aprofundou um pouco mais. E, como se lembram, a CREMOD tinha 2 anos para elaborar um relatório da reflexão e ela foi, inclusive, para além daquilo que era o seu mandato e trazendo um pouco mais do que o que foi solicitado, o que é bom. E fez um conjunto de sugestões. Boa parte dessas sugestões, para serem implementadas, elas devem ser integradas nas normas. E algumas das questões não são efetivamente surpresas, porque nós, como setor, já as tínhamos levantado, o governo já as tinha visto, mas precisamos de um momento específico para implementar. Algumas delas podem ser implementadas, mas passam necessariamente pela revisão das normas, e por isso é que atualmente estamos a trabalhar nas normas, nas leis 7 e lei 4, que são as leis respectivamente uma que aborda a figura do secretário de Estado e outra aborda, portanto, o Conselho Executivo, o governador e o seu executivo. E esta revisão tem o marco principal, a orientação do chefe de Estado. O chefe de Estado, no seu discurso de inauguração do mandato, em janeiro, 15 de janeiro deste ano, fez referência de que era preciso suavizar a presença do Estado na perspectiva de imagem e permitir que o governador, que é uma entidade de natureza executiva, esteja lá mais atuante. Quer dizer, que esteja mais atuante com as populações e por aí, com os serviços. E o Estado que esteja, sim, presente, com todo o seu peso, mas da forma mais suave. Sr. Ministro, porque tem que... desculpa interromper, estamos quase já fora do tempo, mas há uma questão que gostaria de lhe colocar, que tem a ver com a reforma salarial do Estado, TSU, que gerou muita expectativa e que depois trouxe algumas frustrações e muitos problemas, houve muita revisão. Neste momento, considera que pelos salários da função pública, os trabalhadores estão satisfeitos? Primeiro, não desconheço o descontentamento, não desconheço a preocupação dos funcionários, eu também sou um funcionário, não desconheço a expectativa, portanto, tudo não é novidade, conheço. 2, podemos não ter tido na altura comunicado da melhor forma sobre a reforma da TSU, mas devo lhe garantir que nunca houve uma reforma salarial melhor que esta neste país. Isso posso lhe garantir como funcionário público. Embora o meu histórico como funcionário público, pela idade, há de compreender que não há de ter sido muito distante, mas ainda assim, como funcionário, como
formado em administração pública, tenho responsabilidades para estudar a história da administração pública neste país. Nunca houve uma reforma salarial igual a esta que nós acompanhamos com a TSU. No entanto, há de compreender que as preocupações levantadas e são normais e fazem sentido, eu também as levantaria, tem a ver não só com o salário, mas também com o custo de vida. E o problema é este paralelismo. Mas se tivéssemos que afastar o problema do custo de vida para analisar de forma isolada a questão da reforma salarial, ainda que a expectativa tenha sido em alta, nada justifica, ou seja, pode não justificar esta aparente situação de 2, 3. Todas as vezes que nós fazemos encontros gerais com funcionários públicos, já fizemos esta pergunta na nossa ocasião, mas também o chefe do Estado já fez a pergunta. Podemos recuar com a revisão da TSU e voltar para a TSA? 90% dos funcionários não vão aceitar. E a pergunta é porquê? E vou explicar. Posso, dependendo, havendo tempo, eu posso usar 2, 3 minutos para explicar. Não, mas até imagino que seja claro, a TSA é voltar a reduzir o salário. Posso então, explicar ninguém quer isso. Não. E por uma razão muito simples, ninguém quer isso. Porque a maior parte dos funcionários saíram-se muito bem. E devo dizer que há classes que podem sentir-se ou podem ter estado melhor tratadas no documento ou nesta reforma. No entanto, nós assumimos e passamos aqui à televisão logo depois da aprovação ou durante a discussão e dizíamos que esta reforma tem que ser estabilizada, porque não estava. E eu vou explicar só para os funcionários terem em conta Muito rapidamente, o que terá acontecido. Esta reforma podia ter começado a título piloto, porque muitas vezes disse, uma reforma quando é introduzida faz-se a título piloto e por aí em diante. Mas haviam duas opções. Uma era introduzir, por exemplo, numa província, começávamos a implementar, 6 meses depois íamos corrigindo, se estivesse bem, no ano seguinte avançávamos para outro. No entanto, não havia direito a retroativos. Isto significa que alguns funcionários passariam a receber, no âmbito da TSU, durante 6 meses, 1 ano, enquanto os outros ainda não estão, porque estamos ainda a fazer o piloto. E isso ia levantar um problema grave. E nós assumimos, o governo na altura assumiu, disse, olha, esta reforma é difícil, vai ter muitas falhas, mas também vai ter muitas coisas boas. Entre os pesos que nós fazíamos, entre as vantagens e as desvantagens de implementar toda ao mesmo tempo e não implementá-la, tudo indicava que teríamos muito mais vantagens implementá-las imediatamente e não. E hoje temos casos em que a reforma resultou na valorização dos nossos colegas e em alguns casos ainda estamos agora a resolver. Pois, Sr. Ministro, devo confessar que eu ainda tinha algumas questões, mas em televisão temos que respeitar escrupulosamente o tempo. Obrigado pela presença aqui na Hora do Governo e por esta explanação que foi fazendo do seu setor. Quero também agradecer aos telespectadores que estão conectados à televisão de Moçambique, particularmente a este programa, nesta nova edição em que procuramos compreender os projetos do novo ciclo de governação. Hoje tivemos com Inocêncio Impissa, Ministro da Administração Estatal e Função Pública, o rosto mais conhecido deste governo, por ser também porta-voz do Executivo. Foi, e como sempre, é prazer trabalhar para si. Até uma próxima oportunidade.